Vamos lá, onde eu estava. Tá. Então, a gente está aqui em plano cartesiano. Então, aí no capítulo 6 da apostila de vocês, ele traz um avião e os passageiros se acomodando no avião. Pode observar aqui que tem muitas cadeiras, né? Um avião, quanto que um ônibus carrega 40 e poucas pessoas no seu limite máximo, às vezes menos de 40, 30 e poucas pessoas. Num avião, nós temos aviões que têm 300 lugares. Nesse caso que a gente vai trabalhar aí, 217 lugares. E aí observa aqui, ó, na figura, que nós temos o número da carteira e nós temos as letras, né? E então nós temos aqui as carteiras e cada passageiro ele identifica o seu local onde ele vai sentar pelo número e pela letra. Então, isso que nós temos aqui hoje seria a visão superior desse avião, de como que ele é localizado os assentos do avião por dentro, numa vista. Que vista que é essa, Eduardo? Vista, nós temos frontal, superior e lateral. Que vista que é essa? Superior. Vista superior, isso mesmo. Por isso que a gente estuda as vistas, né? E aí nós temos... Antes de eu falar do que nós temos, deixa eu perguntar uma coisa. O que é horizontal? Uma linha horizontal. É uma linha deitada. Uma linha deitada. E uma linha vertical. É uma linha em pé. Tá, isso tem que ficar bem claro. Nós vamos trabalhar com duas linhas agora no plano cartesiano. Uma linha horizontal, uma linha deitada. E uma linha vertical, que é uma linha em pé. Então, no plano cartesiano, a gente precisa entender que nós trabalhamos ao mesmo tempo com duas linhas. Uma linha na horizontal e uma linha na vertical, certo? Voltando agora para a figura do avião, nós temos uma vista superior do avião, nós temos números. Esses números estão indicando os assentos, que são identificados não só pelos números, mas também, olha aqui, pelas letras. As letras estão em que linha, Eduardo? Horizontal ou vertical? Vertical. Vertical? Vertical não é assim? É. Mas olha só, quem que é os assentos que fazem parte do F? Se eu passar uma régua aqui, vai estar na vertical ou na horizontal? Horizontal. Horizontal, ó. A F, se eu pegar uma linha aqui, ó. Opa! Se eu pegar uma linha aqui, ele vai estar, ó, uma linha horizontal. E os números, Thiago? Os números estão na horizontal ou na vertical? Na horizontal. Na horizontal? Os números estão na horizontal ou na vertical, Igor? Horizontal. Horizontal? Olha só, os números, eles estão... Se eu pegar aqui o 16, o outro 16 está aqui. Horizontal ou vertical? Vertical. Vertical. Então, aqui nessa vista superior do avião, eu tenho duas linhas. Eu tenho a linha das letras, que está na horizontal. E eu tenho a linha dos números, que estão, ó, na vertical. Todos os números estão na vertical. Todas as letras estão na
horizontal. O encontro dessas duas linhas, eu vou encontrar o acento no encontro das duas linhas. Por exemplo, a atividade A marca um X para sentar onde os passageiros têm o ticket 18F. Então, vamos procurar na letra. F está aqui, ó. Então, eu vou marcar uma linha. E 18. Vai marcar também? Não precisa, não. Você vai marcar só um X no assento. Então, a letra é só para vocês entenderem que a letra F tem uma linha na vertical aqui. E o acento é o número 18. Aí eu vou procurar o número 18. O número 18 está aqui. Passo uma linha aqui em tudo que é 18. Onde que as duas linhas se cruzaram? Não foi aqui nesse quadradinho? Foi. Foi no Então, 18. esse é o acento 18F. Então, marca aí o 18F. O segundo é o 20B. Então, vamos achar aqui o B. Ó, na horizontal. Horizontal, passei uma linha. E o 20? O 20 na vertical. Opa! Olha aqui onde eles se encontraram. Olha o ponto onde eles se encontraram. Esse é o acento 20B. Ó, então aqui que fica o xizinho, tá? Então, plano cartesiano é justamente isso. Nós trabalhamos com duas linhas. Nós trabalhamos com a linha horizontal e com a linha vertical. O encontro dessas duas linhas, nós encontramos pontos específicos, que nem ali nós encontramos o acento 18F e encontramos o acento 20B. A letra B indicava o acento na linha horizontal e o número indicava o acento na linha vertical. Isso é um plano cartesiano. Nós trabalhamos sempre o plano cartesiano, ele vai trabalhar com duas linhas, uma horizontal e uma na vertical. E o encontro dessas linhas são os pontos que nós vamos achar. É o que nós chamamos de coordenadas, tá? Então, voltando aqui para a apostila. Respondendo aqui, a quais classes pertencem essas passagens? Ó, a 18F tá aqui. Ela é branca. Branca é o quê? Econômica. Econômica. E a 20B tá num acento azul. O azul é Classe executiva. executiva. Nunca andei nem de primeira classe, nem de executiva. Deve ser muito bom. Já andei de classe econômica. Mas vamos lá. Então, a 18F pertence à classe econômica e a 20B à classe executiva, tá? Ao exercício B. Quais letras indicam as fileiras das janelas da aeronave? Olha só, janela, tudo que está em vermelhinho, ó, vermelhinho, vermelhinho, são as janelas, certo? Quais letras indicam as fileiras da... Não, aliás, todo esse lado aqui, ó, tudo aqui vai ser janela. E tudo aqui vai ser janela. Então, quem tiver nesse cantinho aqui, vai estar ao lado da janela, e quem tiver nesse canto aqui, vai estar ao lado da janela. Quais letras indicam as fileiras das janelas da aeronave? Então, vamos lá. Quais as linhas que identificam as letras que está próximo à janela? Quem que é? Que letra que é? A e F. Muito bem. Não é para ler a minha resposta, hein? Agora aqui, já anota aí.
porque senão a gente vai levar muito tempo para ficar contando. Ó, a letra C, desconsiderando a tripulação. O que é tripulação? É passageiros. Hã? São os passageiros. Passageiro, não. Quem falou outra resposta? Piloto, copiloto, comissário de bordo, as aeromoças, todos são tripulação. Então, desconsiderando a tripulação, tirando as pessoas que trabalham no avião, a gente precisa entender as palavras para poder saber o que a questão está falando. Então, desconsiderando a tripulação, tirando, isso quer dizer, tirando as pessoas que trabalham no avião, que é o piloto, o copiloto, os comissários de bordo, as aeromoças, tirando esse pessoal que eles não são passageiros, eles são tripulantes, eles são pessoas que trabalham dentro do avião. Tirando os tripulantes, o avião cabe quantos passageiros? É isso que a questão está perguntando. Aí vocês teriam que fazer o quê? Fazer a contagem de todos os assentos. Isso demora muito, a gente não tem esse tempo. Então, nós temos um avião com capacidade para 213 passageiros. A primeira classe é essa daqui, ó, primeira classe, essa marronzinha. A primeira classe tem 24 assentos. A executiva, que é essa azulzinha, onde tiver o azulzinho executivo, ela tem 55 assentos. Oi. A senhora está conseguindo me escutar? Tô. Por quê? Você falou alguma coisa que eu não vi? Não, é que eu achei que a senhora não estava me ouvindo. Não, tô Achava ouvindo que a sim. senhora estava falando com outra pessoa. Não, querido. Eu tô ouvindo. Às vezes eu não sei de onde vem a voz, mas eu tô ouvindo, tá? Então, capacidade da aeronave 213 passageiros, 24 na primeira classe, 55 na executiva e 134 na econômica, tá? Não vai anotar, Renato? Que preguiça é essa? Eita! Já anotei. Ah, bom. Não vai para o sofá, não, senão você dorme. Então, quando a gente trabalha com plano cartesiano, a gente, como eu disse, sempre trabalha com uma linha na horizontal e uma linha na vertical, certo? E aí, a apostila traz aqui coordenadas geográficas. Nós temos a planeta Terra aqui, e as coordenadas geográficas, elas são encontradas através da distância em graus, referente à linha do Equador e referente ao meridiano de Greenwich. Isso vocês estudaram em geografia, certo? Não estou falando nada novo aqui para vocês. Vocês já devem ter estudado como encontrar as latitudes e como encontrar as longitudes, certo? Então, a latitude, ela é medida de acordo com a linha do Equador, ó. Se você virar esse globo, deixar na face frontal, a vista frontal, é como se fosse uma linha horizontal. E a linha do meridiano de Greenwich, ó, se você pegar a face frontal, a vista frontal, é como se fosse uma linha vertical. O encontro dessas duas linhas, ela vai encontrar alguns pontos, que são as coordenadas. Aqui é uma pesquisa que vocês deveriam fazer, certo? Para vocês já estudaram isso, então vocês deveriam fazer essa pesquisa. Porém, como a gente está tendo aulas online, não dá tempo de eu pedir para vocês fazerem essa pesquisa, então anota aí a letra B,
A latitude aproximada do Trópico de Câncer é de 23 graus, ó, a bolinha lá, graus ao norte, 23 graus ao norte. A longitude do meridiano de Greenwich é de 0 grau. E a latitude aproximada do Trópico de Capricórnio é de 23 graus ao sul. Então, você tem a linha do meio, que é a linha do Equador. 23 graus para cima, você está encontrando o Trópico de Câncer. A partir da linha do Equador, 23 graus para baixo, você está encontrando o Trópico de Capricórnio. Isso vocês já estudaram em geografia, tá? Aí a apostila lá traz material de apoio, é um jogo, mas que a gente não tem como fazer online, tá? Vocês podem recortar depois e fazer em casa, como um jogo, como uma brincadeira. Professora. Oi? Eu tenho esse jogo. É muito legal Batalha Naval, eu gosto. Faz hora que eu não brinco disso, mas é legal. Eu ouvia a minha vida inteira, eu ouvia falar desse jogo, mas eu sempre quis jogar, mas nunca joguei. Então, vê se o material de apoio, eu acho, mas aí eu acho que é bom sempre mais de uma pessoa, né? Uma sozinha não dá certo, tem que ser mais de uma. Professora, eu Sim. tenho Batalha Naval, só que ela não é de papel. Ela tem peças. É melhor, que aí você pode voltar as peças e brincar de novo, né? E aí você pode marcar em qualquer lugar. É muito legal. Eu gostava muito de brincar com meu irmão. Geralmente eu perdia, mas era muito legal. Tipo, o jogo negócio que não é muito batalha naval, só que, tipo, tem um aspecto já que é um jogo que se chama, o Igor deve conhecer, Self-Types ou Self-Tips. Depende de como o pessoal chama. Self-tips. Mas você acerta, você escolhe uma coordenada e acerta o outro lado, é isso? Tipo, você vai andando pelo oceano e, tipo, você pode tratar com outros barcos. Pode, tipo, um jogo é tipo online o jogo, não é? Vários outros jogos. O interessante aqui da Batalha Naval é que ele trabalha com coordenadas. Você não sabe, por exemplo, aonde está o submarino do seu colega. E aí você joga as coordenadas. Ah, está no ponto 2, letra B, por exemplo, né? E aí, se você acertar, você está destruindo o submarino do colega. Então, o importante do jogo é isso, é você trabalhar com as coordenadas. Por isso que a apostila traz esse jogo. É muito interessante, depois vocês podem recortar e tentar jogar, tá? A página 57, ela vem a representação dos pontos no plano. Nós temos aqui uma reta e nós temos aqui a identificação. É importante isso, professora? É, porque a gente vai trabalhar com dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, você precisa entender que os eixos são como retas, são retas, né? E que nós estamos trabalhando com cada ponto com números. Então, os números seguem sempre da esquerda para a direita e eles são crescentes. Então, você tem a reta aí, ó, começa no 0, que é o ponto de origem. E aí ele vai para o 1, para o 2, para o 3, 4, 7 e é infinito. Uma reta, ela tem infinitos pontos. E são os números que nós conhecemos. Se você pegar os números que nós trabalhamos com eles, eles são infinitos. E numa reta, você identifica esses números infinitamente, sempre de forma crescente. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com números naturais. Números naturais são números inteiros e são
positivos, tá? Números naturais, a partir do zero, infinito. E nós temos o ponto A. O ponto A, que número que ele está? Está no número identificado no número zero, na origem. Então, a origem aqui parte do ponto A. A letra C, é o ponto C, ele está na reta identificado no número 2. A letra D está identificada no número 5. E a letra E no número 7. Está correspondendo ao número 7. E aí nós temos esse exercício. Independente de eu estar com as respostas aqui, eu queria muito que vocês fizessem sem olhar as respostas. Porque eu já sei. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês entendam. Então, sem olhar as respostas aqui, como que você vai saber aqui quem é o ponto F e o ponto E? Porque o ponto A eu tenho, o ponto A é o zero. Mas e o ponto F e o ponto E? Quem que são? Primeira coisa que vocês têm que observar, que nós temos aqui o número 30 e o outro ponto 35. Essa reta está andando de quanto em quantos números? 5 em 5. De 5 em 5. Então, 35 menos 5, 30. 30 menos 5, 35. não, 25. 25. Então, o ponto E é 25. Aí, 25 aqui. Então, se eu tenho aqui, eu tenho 25. Menos 5, aqui eu vou ter quanto? 20. 20. 20 menos 5, eu vou ter quanto aqui? 15. 15. Então, o ponto F é 15. O ponto E é 25. Aí, vai fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa. Nós temos o ponto do zero ao ponto P. Do zero ao ponto P. Aí, nós temos aqui o 80 e o 100. O 80 para 100 está andando quanto? Quantos números? 20. 20. Aqui, 80 mais 20, 100. Mais 20, dá quanto? 120. 120. Então, ponto D, 120. Mais 20 dá quanto? 140. 140. 140 mais 20, 160. 160. Então, ponto P, 160. Agora aqui, eu tenho 80. Estou andando para cá agora. 80 menos 20, quanto que vai ser aqui? 60. E no ponto C, você tem 60 menos 20, 40. 40. Então, ponto C, 40. E o ponto M já tem aqui, né? Ponto M equivale à origem, que é 0. Entendido? Entendido. Foi tranquilo? Sim. Tá. Então, continuando aqui, nós temos aqui um outro exercício que é a mesma coisa. Eu tenho o ponto K no número 50. Olha aqui. Eu não tenho aqui o número 50, mas eu sei que o 50 está entre o 40 e o 60, não tá? Então, o K está aqui na metade. O ponto O está no número 140. 140 está aqui. Então, aqui é o ponto O. O ponto R. Ponto R está no número 0. Ó, então, está aqui o ponto R. E o ponto T é o 190. Eu não tenho 190, mas o 190 não está entre 180 e 200? Ou não? 190 tá ok?
Então, 180 está aqui. O ponto T está exatamente aqui no meio. Porque 180 mais 10, 190. Mais 10, 200. Entendido até aí? Certo. Agora, a gente vai trabalhar propriamente com o plano cartesiano. Plano cartesiano, olha só. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Eu tenho uma reta aqui x e tenho uma reta aqui y. A reta que nós temos aqui no eixo, eu chamo de eixo x. E eu tenho uma reta aqui que eu chamo de eixo y. Agora vamos lá. Primeiro, plano cartesiano vai seguir vocês para o resto da vida. Toda vez que vocês estiverem matemática, alguma coisa do plano cartesiano vai ter. Então, algumas coisas precisam ficar bem gravadas na mente de vocês. Primeiro, eu tenho dois eixos. Um que eu chamo de x, que é sempre, grava isso, sempre na horizontal. E o outro que eu chamo de y, que ele vai ser sempre na vertical. Só que em alguns momentos eu não vou mais falar eixo x. Eu vou chamar de abscissa. Grava essa palavra. Abscissa. Eixo x, que é o eixo horizontal, ele é chamado de abscissa. Olha aqui como é que escreve, ó. Abscissa. Abscissa. Eu não vou falar só, tá na linha X. Não. Eu vou falar abscissa. Quando eu escrever, eu vou escrever está na abscissa. Lembrem-se, isso é importante e vai fazer parte da vida de vocês daqui para frente em relação a plano cartesiano e matemática. Então, nós temos o eixo X, que, presta atenção que eu estou parando tudo para falar sobre isso. Então, se eu estou falando, é porque é muito importante. Eu tenho um eixo na horizontal, e esse eixo na horizontal é o eixo X, que eu chamo de abscissa. E eu tenho um eixo na vertical, e esse eixo ele tem a letra geralmente representada pela letra Y e é o eixo das ordenadas. Então, quando eu falar abscissa, é o eixo horizontal, geralmente representado pela letra X. Quando eu falar ordenada, geralmente é o eixo representado pela letra Y, eixo vertical. Grifem de tudo quanto é cor que vocês tiverem, porque é importantíssimo. Nós temos o eixo das abscissas, que é horizontal. Nós temos o eixo das ordenadas, que é o vertical. Esse é o plano cartesiano. O plano cartesiano sempre vai trabalhar com essas duas coordenadas. Temos outras? Temos, mas não vem ao caso, não é o que vocês vão estudar agora. Sim, Renato? Eu não entendi muito bem. Você pode repetir? O que você não entendeu? Sobre abscissas. Sobre a abscissa, não. Estou dizendo o nome delas. Eu tenho um eixo. Eixo é isso daqui, Renato. Olha aqui. Linha horizontal. Tá olhando? Que letra que é essa? X. X. Eixo horizontal, representado pela letra X. O nome dela é abscissa. Aqui o nome dela. Abscissa. Nós temos o eixo vertical. Vertical. Esse eixo geralmente é representado, que letra que é essa, Renato?
Y. Y. O nome dela é ordenada. Então, o plano cartesiano ele é representado pela abscissa e pela ordenada. Quando eu falar abscissa, vocês precisam entender que nós estamos sobre o eixo horizontal. Quando eu falar ordenada, você vai entender que nós estamos falando sobre o eixo vertical. O encontro das linhas horizontais e verticais vão formar as nossas coordenadas. Mas antes da gente partir para isso, lembra que a gente trabalhou retas? Nós trabalhamos retas paralelas que elas nunca se encontravam. Mas nós trabalhamos também as retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? A gente trabalhou com tudo isso, com retas e trabalhamos com polígonos para chegar aqui, no plano cartesiano. Perpendiculares, aquela que se encontra? Ela se encontra e forma o quê? Ponto zero? Ela forma 4 ângulos retos. O que é um ângulo reto? 90 graus. Ângulos de 90 graus. Então, olha aqui. Eixo X, que é horizontal, que é a abscissa, encontrou com o eixo Y, que é a vertical, que é a ordenada. E ela está formando ângulos iguais. Ó, 4 ângulos iguais. Aqui, um ângulo de 90, aqui um de 90, aqui outro de 90, aqui outro de 90. Então, isso daqui são retas perpendiculares. Toda vez que nós temos retas perpendiculares que se encontram, elas vão formar o quê? 4 ângulos de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus forma um quadrante. Quadrado. Lembra que o quadrado é formado por lados de 90, formando ângulos de 90 graus? Então, aqui nós temos um quadrado, por isso o nome quadrante. Nós temos o primeiro quadrante, que é a nossa direita superior, a esquerda superior, o segundo quadrante, a esquerda inferior, o terceiro quadrante, e a direita inferior, o quarto quadrante. A princípio, nós vamos trabalhar mais com o primeiro quadrante, porque está vendo aqui que a reta X, ou abscissa, todos os números são positivos. E na reta Y, todos os números são positivos, para cima. Aqui para a direita, positivos. Aqui para cima, positivos. Já no segundo quadrante, os números são negativos. Eu estou caminhando para a esquerda. E para a esquerda do zero, nós temos números negativos. Nós não trabalhamos agora com eles no 6º ano. Para cima, positivo. O terceiro quadrante, também para a esquerda, os números positivos em X e para baixo, negativos. E o quarto quadrante, à direita positivos no X e para baixo negativos. Então, como esses outros quadrantes trabalham com números negativos, nós estamos trabalhando apenas com números naturais, e números naturais é do 0, 1, 2, 3 e assim por diante, todos positivos, nós vamos trabalhar mais aqui com esse quadrante, ó, o primeiro quadrante. Onde X, os números são positivos, onde Y, os números são positivos. Então, lembrando, eu tenho o eixo X, que é chamada de abscissa. Guardem esse nome. Abscissa é o eixo horizontal representado pela letra X. E a ordenada é o eixo vertical representado pela letra Y. E aí nós vamos trabalhar no plano cartesiano. Tudo isso aqui é o plano cartesiano. Lembrem-se que números são infinitos. Então, até onde os números chegarem, existe o plano cartesiano. Onde nós encontrarmos 2 retas perpendiculares, ali vai haver um plano cartesiano.
Respondendo aí a questão A, como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Indicando o quanto esse ponto está afastado dos eixos horizontal e vertical. Ó, o eixo horizontal e o eixo vertical se encontram. Quando eles se encontram, é a origem. Aqui a linha, o ponto onde eles se encontram, sempre vai ser o zero. É a origem. A partir daí, para a direita, eu tenho uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, e assim, infinito. Em relação ao y, onde eles se encontraram é a origem, que é 0, e aí 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, e assim por diante, infinitamente. Então, quanto mais longe da origem, esse vai ser as suas coordenadas. Por isso que a resposta aqui, indicando o quanto esse ponto está afastado dos eixos horizontal e vertical. Pode anotar aí. Então, a letra A, como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Por isso que nós acabamos de fazer aquele exercício das retas. Você precisa identificar os pontos através das retas, uma na horizontal e outra na vertical. Por isso que a gente fez aqueles exercícios. Por isso que a gente aprendeu retas, por isso que a gente aprendeu figuras geométricas, por isso que a gente aprendeu ângulos. Tudo isso para nos trazer aqui, para o plano cartesiano. Pronto? Podemos passar? Olha só. Lembra que eu falei que a maioria das vezes agora a gente vai trabalhar no primeiro quadrante? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, vai ter exercícios perguntando onde que o ponto está. O ponto B, A e C estão em que quadrante aqui? No primeiro, tá? A gente não fala a gente fala primeiro. Primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Isso é muito importante. Mais para frente. Tá? Então, precisa entender o que é o quadrante. Olha aqui, nós estamos no primeiro quadrante aqui. Vamos trabalhar apenas com esse quadrante, não os 4. Peguei aqui a linha na horizontal, representada por X, que é a abscissa, e aqui a ordenada. No encontro das linhas, toda vez que as linhas se encontram, elas vão formar pontos. Olha aqui. O ponto A, ele está exatamente, se eu fizer uma reta, ó, deixa eu fazer aqui, uma reta. Se eu fizer uma reta aqui, se eu passar uma reta aqui, opa, aqui não é uma reta. Passei uma reta. Olha aqui onde se encontrou essas duas retas. É o ponto A. Mas em relação ao eixo X, que é horizontal, que número que ele está?